Perguntas como, e se a democracia não der certo, o que vai acontecer? É o tipo de pergunta que a gente tem que ir com calma. Assim, a democracia é um regime histórico. Como tudo que é histórico, é efêmero. Significa que surge por um conjunto de elementos de um momento e que muitas vezes se desenvolve sem que ninguém tenha, de alguma forma, planejado exatamente daquele jeito e que, portanto, se ocorrem mudanças em vários setores da sociedade, o regime pode ruir, né? Então, é possível que a democracia um dia venha a ruir, como outros sistemas de governo também ruíram, né? Uma outra coisa é que, talvez, sei lá, daqui 1000 anos, nossos descendentes não entendam muito bem o porquê a gente tinha tanta fé na democracia ou tanta fé na capacidade popular de tomar decisões. Porque a ideia de que se você abre tudo para discussão e tudo é votado, há um elemento de pressuposição de que isso funciona a priori, né? Se você levar em conta o tanto de pessoas mal informadas, idiotas, estúpidas, ignorantes, que não sabem direito nada. Ninguém sabe direito tudo, mas alguns sabem bem menos do que outros. Então é possível que daqui a 1000 anos olhem para nós e achem que a nossa fé na sabedoria popular e na democracia é semelhante à crença que os medievais tinham em ler o futuro em vísceras de animais, né? Isso tudo é possível. Mas eu acho que o importante não é tanto pensar se a democracia acabar, o que poderia vir regimes de controle, mas é pensar, por exemplo, que a democracia é um regime complexo, caro, e, portanto, a gente tem que cuidar das suas instituições e perceber, por exemplo, que a democracia não é um regime só de voto. Você pode ter voto e ter uma puta de uma corrupção, como se vê na Venezuela, por exemplo. E corrupção que eu digo não é nem corrupção de dinheiro, é corrupção do modo das instituições funcionarem, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Quando o Bolsonaro cria benefícios para as forças policiais comprarem casa própria, ele está corrompendo as forças policiais. E essa corrupção ela é importante porque você não consegue instituir regimes autoritários sem força policial e sem exército. Entendeu? Porque a força policial e o exército, eles detêm monopólios legítimos da violência. E, portanto, eles podem bater em você. Então, quando o Bolsonaro tenta, por exemplo, também dar vantagens às Forças Armadas, ele também, vantagens materiais, ele também está corrompendo as Forças Armadas, que foi o mesmo processo que o Chávez fez na Venezuela, né? E, nesse sentido, atitudes como essa são atitudes que põem em risco a democracia, porque a democracia é um regime caracterizado por várias ferramentas que colocam limite naqueles que têm poder. E esses limites são colocados por instituições que também têm poder. E isso é muito difícil para uma mentalidade ignorante, inclusive cunhada na ignorância das redes sociais, entendeu? Então, mais do que se perguntar o que vai ser se a democracia acabar, eu acho que o importante é prestar atenção nas vulnerabilidades características do sistema democrático. E uma dessas vulnerabilidades é, por exemplo, você não saber o que vai acontecer amanhã. E, portanto, você não sabe exatamente, quando você está tomando uma decisão aqui, qual é o alcance do que aquilo vai acontecer. E ninguém sabe com precisão. Uma outra coisa que a gente deve prestar atenção é a vulnerabilidade do impacto das redes sociais nos processos decisórios eleitorais, que são muito incontroláveis. Entendeu? Então, acho que a pergunta mais importante ou anterior é como cuidar para que a democracia, que é um regime institucional, não degenere a partir
de elementos que estão dentro do próprio poder e que, portanto, eles podem instituir formas de degeneração. Como no caso do governo petista, a intenção, por exemplo, de que há controle sobre a mídia a partir do discurso que a mídia tem que ser democratizada e, portanto, o governo deveria agir diretamente para destruir grupos de mídia que já existem, para pulverizar a chamada produção de informação. Alguém tem dúvida que precisa pulverizar a produção de informação com as redes sociais? Você conhece pulverização maior de informação? Através das redes sociais, é necessário você, de repente, criar e entregar canais de televisão a sindicatos ou a grupos ideológicos que são armados pelo próprio PT, como na época era muito comum? Então, a gente deve tomar cuidado, hein? Assim, Bolsonaro criando benefícios para policiais, para forças policiais comprarem casa própria, é uma forma de corromper a democracia debaixo dos seus olhos.